da exportação do gás natural liquefeito a partir da bacia do Rovuma. Bem, Reis, vamos agora olhar para a questão do câmbio. Essa sugestão que é colocada também pelo FMI de que, portanto, deve-se elevar a atual taxa de câmbio. Essa taxa média de 63 meticais por cada unidade de dólar, considera-se que não é um câmbio real, deve ser um câmbio muito próximo de 90 meticais por cada unidade de dólar. Como é que olha para essa questão? Neste atual contexto, aumentar a taxa de câmbio, o que é que isso significaria para os moçambicanos ou para a economia moçambicana? Ou para outras, vamos fazer o seguinte, a pergunta muito simples. O que é que significa uma taxa de câmbio baixa? Bem, Edson, vou começar respondendo a tua pergunta dizendo que, em verdade, nós já vínhamos discutindo aqui e em outros espaços de debate que a taxa de câmbio nacional não é realística. Não é realística porque não se faz sentir o equilíbrio entre a procura e a oferta de divisas no mercado. Se fosse realística, haveria esse equilíbrio sobre a procura e oferta do nível de divisas a nível nacional. Agora, nós temos que ter duas dimensões de análise. A primeira é que, mesmo olhando também os relatórios apontados pelo Banco de Moçambique, é possível ver que os indicadores que explicam a procura e a oferta de divisa ainda mantêm-se, que são, naturalmente, as exportações e a importação. É o equilíbrio da balança de pagamentos e principalmente da balança comercial. Nos últimos 5 anos, ainda consente-se alguma estabilidade sobre o nível de importações e de exportações. Então, em algum momento, existe uma outra variável não explicada de forma concreta nos modelos econômicos que está a fazer com que haja alterações no mercado cambial. E das principais que se faz análise a nível do mercado é que o Banco Central, há algum tempo atrás, ele fazia financiamento à economia a partir de divisas, praticamente ou principalmente no que diz respeito às faturas de combustível. E de 2023 para cá, o Banco Central retira-se do mercado e isso cria um desequilíbrio que está a criar as convulsões que estão a existir no mercado de divisas. Então, é uma realidade que a taxa de câmbio não é realística. Agora, o que significa ter uma taxa de câmbio não realística? Uma taxa de câmbio baixa e não realística. Primeiro, significa que os investidores não têm incentivo, em algum momento, de investir em Moçambique por compreender que a taxa de câmbio não é realística e não está junto das suas expectativas de investimento. Mas, segundo, também significa que ter uma taxa de câmbio baixa, ela desincentiva, em algum momento, as exportações, mas incentiva as importações. E Moçambique, sendo um país relativamente importador, principalmente dos produtos de primeira necessidade, essa taxa de câmbio é um pouco abonatória para o controle do nível de inflação, se entendermos que o objetivo do país é ainda manter a questão de dependência de importação de produtos de primeira necessidade. Então, sair de uma taxa de câmbio de 63 para 85 ou para 90, como se propõe, seria, primeiramente, totalmente catastrófico para a nossa economia. Explico-lhe porquê. Em primeiro lugar, nós temos que ter em conta que o país é um país importador, como fazia referência. Então, os principais produtos, ou os produtos da primeira necessidade, são provenientes do estrangeiro e principalmente da vizinha África do Sul. E quando falo da vizinha África do Sul e quando se fala dessa alteração que vai acontecer ou que possa acontecer, por exemplo, no dólar, compreenda que também isso tem implicações sobre a taxa de câmbio em relação ao rand. Isso automaticamente coloca Moçambique em um contexto em que o efeito do aumento da taxa de câmbio é totalmente transposto para o nível dos preços a nível nacional. Então, isso significa que a taxa de câmbio está de 63 para 90, a taxa de câmbio aumentou em 1/3, significa que os preços a nível nacional também aumentam na mesma proporção de 1/3 e o consumidor final é que abocanha esta fatura do aumento relativamente dos preços. Agora, então, há quem defenda... Qual seria a saída? Há quem defenda, vem para aí, há quem defenda que o aumento da taxa de câmbio, levar a taxa de câmbio a 90, pode estimular as exportações. E em teoria econômica parece simples. É verdade que o aumento da taxa de câmbio em algum momento pode estimular as exportações, porque os agentes econômicos internacionais compreendem em algum momento que importar de Moçambique esteja relativamente mais barato em relação ao mercado internacional. Mas a pergunta que eu faço é, será que Moçambique está relativamente preparado para aumentar as suas exportações a nível nacional? Existe capacidade interna para fazer face a essa demanda internacional que poderá vir junto do aumento da taxa de câmbio?
Isso é claro, não. Moçambique não está nesse momento preparado para abocanhar essa procura internacional que seja resultado do aumento da taxa de câmbio. Agora, quais são os caminhos, quais são as soluções possíveis que possam existir para este assunto? O primeiro nós temos que partir do pressuposto que a taxa de câmbio não é real. Então, em algum momento nós temos que abrir um pouco o mercado cambial do nosso país. Mas esse processo de abertura deve ser um processo gradual. Não significa que temos que sair de 65 para 90, nem para 80, nem para 75. É uma abertura gradual do mercado cambial. E significa que podemos sair de 63, 64 para 65, para 67, para 68, para 69 e a médio e longo prazo, porventura, poderemos atingir naturalmente as taxas de câmbio que são apontadas pelo Fundo Monetário Internacional ou que são discutidas nos corredores econômicos do nosso país. E, naturalmente, a médio prazo, com o aumento das exportações de Moçambique, principalmente ligados ao setor da indústria extrativa, do oil e gás, essa taxa de câmbio vai voltar a equilibrar ao longo do tempo. Mas o processo da abertura do mercado cambial deve ser relativamente gradual. E, principalmente, Edson, se pensarmos que a Mosal provavelmente possa sair no próximo mês de março. Vai compreender que no mercado cambial moçambicano, a oferta de divisas, quase 20% das ofertas de divisas são resultado das exportações da Mosal, que compreende naturalmente entre 20% a 30% do mercado de exportações a nível nacional. Então, com essa saída, cria mais uma ruptura e mais um problema para o mercado cambial nacional, apertando cada vez mais esse possível ou ilusório equilíbrio existente entre a procura e a oferta do mercado de divisas. Então, o posicionamento do Banco Central deve ser naturalmente de forma uma abertura gradual e em algum momento, talvez, quem sabe, estamos hoje agora com 6,5 meses de capacidade de fazer face às exportações, em algum momento temos que, talvez, voltar a colocar debaixo o pagamento das faturas de combustível, medicamento e de outros produtos que são essenciais para tentar conter essa estabilidade a nível do mercado.